Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam curtindo aí todos os vídeos do canal, espero que todos estejam aproveitando bastante aí de todo esse conteúdo que a gente tem trago aqui sobre o Microsoft Fabric e sobre outras possibilidades ali dentro das tecnologias Microsoft. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, me chamo Sidney Cirqueiro, o objetivo desse canal é compartilhar um conteúdo bem interessante sobre Microsoft Fabric, para que vocês possam aí engajar nos seus projetos do dia a dia e para que eu possa auxiliar você de alguma maneira. Beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tópico muito discutido nos grupos de Microsoft Fabric, nos grupos de WhatsApp, lá na comunidade. É um assunto que gera muita polêmica, é um assunto que gera bastante dúvida aí entre os usuários do Microsoft Fabric. Então eu quero que nesse primeiro vídeo aqui eu venha desmistificar algumas coisas e tentar mostrar para vocês o quão tranquilo é trabalhar ali com as capacidades do Microsoft Fabric. Beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre os conceitos da capacidade do Microsoft Fabric, sobre o licenciamento, como que o Microsoft Fabric é cobrado. A gente vai entender ali um pouquinho mais os benefícios do porquê a Microsoft englobou essa capacidade para um tipo, modificou essa capacidade para diferente de como ela trabalhava soluções anteriormente. Vamos falar aqui um pouquinho de como que a capacidade funciona, né? O poder de computação, qual que é o esforço computacional que precisa para cada workload desse aqui, como vocês podem ver aqui na tela do Fabric. Vamos falar de precificação, vamos comparar rapidamente ali com o Power BI e verificar se é possível a gente estimar as capacidades. Beleza? Então, antes da gente começar esse vídeo, galera, não se esquece, tem um botãozinho aqui de se inscrever no canal, tem um botãozinho de like. Se gostou, solta o like. Se não gostou, solta o dislike. Não tem problema também, galera. O importante é você interagir e deixar a gente saber que se esse conteúdo está agregando na sua vida de alguma maneira. Compartilha com seus amigos esse vídeo. Beleza? Esse é um conteúdo interessante, esse é um conteúdo que vai te ajudar de alguma maneira aí a entender um pouquinho mais sobre o Microsoft Fabric. Beleza? Então, vamos começar, vamos falar do que interessa aqui, que é as capacidades do Microsoft Fabric. Então, como eu falei para vocês, já estou aqui na página do Microsoft Fabric, né? Se você nunca logou no Microsoft Fabric, essa é a carinha bonitinha dele. E percebam que aqui no canto superior direito, eu tenho um licenciamento trial do Microsoft Fabric que está com 38 dias para acabar. Isso mesmo, galera. A Microsoft disponibiliza uma licença para que você utilize o Microsoft Fabric aí por 60 dias para você testar, para você fazer suas POCs, para você entender qual é o workload que você precisa antes de comprar uma capacidade de fato do Microsoft Fabric. Beleza? Então aqui eu estou utilizando um licenciamento gratuito, tá? Da Microsoft. Existem alguns tipos de licenciamento, lembrando, temos os licenciamentos do Power BI, o Pro, o Premium por User, a capacidade Premium do Power BI, temos também o Embedded. Eu não vou entrar muito no detalhe do Power BI, eu quero focar um pouquinho mais sobre Fabric, tá? E lembrando, esse licenciamento vindo lá do Power BI, ele vai se unificar com o Microsoft Fabric. Muito em breve, a Microsoft vai estar unificando isso. Inclusive, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, hoje você não consegue mais comprar as capacidades premiums para usar o Fabric se não for direto lá pelo portal do Azure. Legal? Já vou entrar nesse detalhe de como que a gente compra uma capacidade. Então, para que eu possa trabalhar aqui dentro do Microsoft Fabric, eu vou precisar de um licenciamento. E esse licenciamento é o licenciamento do Fabric. Aqui eu estou utilizando um trial, mas a gente vai entrar em maiores detalhes agora. Bacana? Aqui, continuando aqui no campo superior direito, um ponto muito importante que você precisa saber, galera. Você só consegue ter uma capacidade dentro do Microsoft Fabric se você tiver um tenant. Se você não tiver um tenant, você nem consegue logar aqui nessa aplicação. Por quê? Porque o tenant é como se fosse a entidade maior
para que você utilize o Microsoft Fabric. Então, um tenant ele é criado para você a partir do momento que você cria uma conta dentro do lado do Power BI, lá dentro do Office 365, beleza? Para quê? Para que você consiga gerenciar os seus usuários. E um tenant basicamente é um local onde você faz a sua gestão de usuários. Lá no Microsoft Entra, né, conhecido antigamente ali como Active Directory, bacana? Então, basicamente, o seu tenant ele vai ter um domínio e você vai ter um usuário dentro desse domínio. E aqui está o ID do meu tenant. Para que você confira qual que é o ID do seu tenant, você pode ir lá dentro do portal do Azure, acessar aqui o Microsoft Entra e você vai ver aqui, ó, qual que é o nome do seu domínio e qual que é o ID do seu tenant. Então, você só tem uma conta lá no Fabric se você tiver esse tenant. Beleza? Então, percebam que eu estou utilizando o licenciamento Pro, porque foi da onde a minha conta veio. Eu usava essa conta para trabalhar, para brincar aqui com o Power BI, então ela é uma conta Pro, posso criar relatórios, posso criar dashboards, posso atualizar algumas questões aqui do Power BI. Lembrando, não vou entrar muito nesse detalhe. Beleza? Então, o que é a capacidade, galera? A gente não veio aqui para falar de capacidade. Capacidade é simples, galera. Capacidade é a maneira como que a Microsoft vai entregar poder de computação para que os artefatos do seu Microsoft Fabric execute as tarefas. Seja ela uma tarefa de atualização de um data flow, seja ela uma tarefa de uma execução de uma query de SQL, seja no Lakehouse, seja no Data Warehouse, a capacidade para você executar o processamento dos seus jobs, Sparks. Então, basicamente, o que é a capacidade, galera? É a computação por debaixo dos panos. Legal? Atualmente, o Microsoft Fabric ele vai cobrar você de duas maneiras, tá? A primeira maneira é a computação, qual que é o poder computacional que você vai precisar para executar determinada ação, que é o que a gente chama de capacity units, e ele vai te cobrar também pelo storage. Esse storage vai ser o que é armazenado lá dentro do OneLake. Beleza? Então, tudo que vai ser armazenado dentro do OneLake como dados, a Microsoft vai cobrar isso lá dentro da sua capacidade. Legal? Aonde que eu vejo isso, Sidney? Documentação de precificação do Microsoft Fabric. Digitou no Google aqui, rapidamente você acha, tá? Precificação Fabric, essa aqui é a página. Beleza? Então, percebam aqui que nós vamos ter as regiões. Lembrando, as regiões, o preço varia de acordo com a região. Então, vou pegar aqui o Brasil só para exemplificar um pouquinho melhor aqui para vocês. Tá? Então, Brasil Sul, a gente só tem o data center da Microsoft aqui no Brasil Sul para o Fabric. Beleza? Eu quero que ele me mostre como vai ser tarifado em reais. E eu quero que ele pode me mostrar aqui o custo em horas ou em mensal. Legal? Então, vou colocar aqui o custo em horas. Se eu descer um pouquinho mais, percebam, o Fabric ele é cobrado pay as you go, né? Então, você paga à medida com que você executa. Então, percebam aqui um ponto interessante, galera. Todo serviço da Microsoft ele tem o que a gente chama de SKU. SKU basicamente é o tamanho da computação que você precisa, tá? Sendo bem genérico aqui, ele tem a especificidade dele, mas sendo bem genérico é como a Microsoft vai te cobrar o tamanho da computação que você precisa. E aí o Fabric está chamando isso de F2, F4, assim como o Power BI tem o seu P1, P2, que é o Premium, a capacidade Premium. Inclusive tem uma tabela fazendo esse comparativo, já vou mostrar isso aqui para vocês. Beleza? Então, percebam, F2 é a primeira computação que a Microsoft tem. Ela tem duas capacity units, beleza? Que é o poder de computação que você vai utilizar aqui dentro do Fabric. Legal? Então, você vai consumir dessas capacity units a computação necessária para processar os seus itens. Então, percebam, o preço por hora do Microsoft Fabric para duas capacity units, lembrando, essa capacity unit ela pode ser dividida em uma capacity unit e você vai fazer uma conta pela quantidade de tempo em que o seu Fabric vai ficar ligado por dia, né, ou por mês. No caso aqui, o mês tem 730 horas aproximadamente, e esse custo aqui de R$ 3,20, ele vai ser a computação por hora. No final do mês, né, eu posso trocar aqui por mês, ele vai ter um custo ali de aproximadamente R$ 2.340. Lembrando, galera,
esse custo ele pode ser reduzido pela metade de algumas maneiras. A primeira delas é que você pode pausar a sua computação no momento em que o seu cluster não estiver sendo utilizado. Legal? No momento em que você não tiver processos executando por debaixo dos panos. Isso vai depender muito do seu workload. Uma outra maneira para você reduzir os custos aqui é basicamente você reservando a sua capacidade, ou seja, você estimando quanto tempo você vai ficar utilizando o Microsoft Fabric e pagar um custo menor por você ter um licenciamento fixo ali por, sei lá, aproximadamente 3 anos ou 1 ano. Aí vai depender da maneira como você vai reservar isso, vai depender de como você vai ser atendido ali para comprar essa capacidade ali pela Microsoft. Beleza? Então, esse aqui é o custo de computação, essas capacity units, geralmente elas vão estar relacionadas ao poder computacional que vai rodar por debaixo dos panos, ou seja, poder de CPU, tá? Isso aqui tem um cálculo para fazer, não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas vamos focar no básico aqui primeiro. E mais embaixo, galera, a gente vai ter a computação por storage, tá? Então, o OneLake, ele vai armazenar os dados ali dentro do nosso data lake, vamos dizer assim, e ele vai me cobrar aí 0,23 centavos por giga de dados armazenados dentro do storage. Beleza? Um outro ponto muito importante aqui, galera, vale a pena lembrar, é que não só computação e não só storage. Lembrar que é importante a gente entender sobre networking. Então, toda vez que você quiser cruzar dados entre regiões é muito importante. Sei lá, tirar o dado dos Estados Unidos, trazer para cá para o Brasil, ou carregar os dados do Brasil para a Alemanha. Então, é importante que você entenda esse custo. Esse custo não está diretamente ligado à capacidade, mas está diretamente ligado aos seus custos de nuvem. Beleza? Então, capacidade você vai pagar. Computação e storage, mas é importante que você foque aqui nas questões de networking. Beleza? Muito importante. Então, essa aqui é a página de computação do Microsoft Fabric. Beleza, galera? Então, por que a Microsoft unificou essa computação? Quando eu digo unificou, basicamente eu estou dizendo que a Microsoft tem um tipo de computação para todos os workloads. Você vai pagar R$ 2.300 por mês, né? Lembrando, isso aqui é só um custo superficial, um custo genérico, para você poder utilizar o Data Warehouse, para você poder utilizar o Data Pipelines, para você poder utilizar o Spark, para você poder utilizar os Data Flow, tudo que tiver dentro do Microsoft Fabric, você vai utilizar a capacidade dentro desse custo aqui. Beleza, galera? Isso é importante para você. Agora a gente não tem mais a maneira como que o Synapse Analytics tarifava, por exemplo. O Pipelines cobrava de uma maneira, o Dedicated SQL Pool cobrava de uma outra maneira, o Serverless cobrava de uma outra maneira. Aqui não. Aqui a gente tem um custo unificado, então isso é um benefício, né? É muito fácil de você comprar, você vai lá no portal do Azure e compra uma única capacidade. Você tem a flexibilidade de utilização, porque aí você não precisa ter vários workloads executando ao mesmo tempo ou pagar por workloads que você não está utilizando. Aqui você só vai pagar por coisas que você utiliza. Beleza, galera? Outro ponto muito importante é a questão da economia de custos. Você pode pausar, você pode diminuir a escala do seu workload. Então, tem várias possibilidades que você pode fazer aqui para economizar custo. Lembrando, essa solução vai ser um pouco mais otimizada. Por que vai ser otimizada, galera? Porque são máquinas novas, são hardwares novos por debaixo dos panos, né? Então, isso também vai ajudar você a diminuir os custos. Você consegue gerenciar a escala, você pode aumentar, você pode diminuir. E um ponto muito importante aqui, galera, que você consegue monitorar a sua capacidade. Você monitora a partir do momento que você está atingindo um limite X, sei lá, vou colocar aqui 80%. Você pode receber notificações, você tem um aplicativo chamado Capacity Metrics. Vou falar desse cara aqui posteriormente, lá na frente, para mostrar para vocês como que funciona. É muito importante vocês entenderem, porque isso aqui é um tópico muito discutido, tá? Capacidades, como que eu monitoro? Beleza? Então, falando de custos, já falei aqui da questão do licenciamento, falei da capacidade, como que você paga, lembrando, isso aqui é pay as you go, né? Você paga à medida com que você utiliza. Falei dos benefícios aqui para vocês, e agora eu quero falar aqui para vocês de computação.
tá? Como que a capacidade funciona, galera? Então, suponhamos que eu quero utilizar o Data Factory aqui para criar um pipeline de dados, para mover dados de um lado para o outro, ou para orquestrar o meu pipeline de dados aqui. Por debaixo dos panos, galera, a capacidade do Microsoft Fabric, ele vai converter para um carinha chamado Capacity Unit, beleza? Essa Capacity Unit, ela vai ter um consumo. O que vai ser o consumo? É o esforço de computação necessário para que eu execute determinada tarefa. Tá? Por exemplo, se eu quiser executar uma query lá no Data Warehouse, ele vai ter um esforço de computação, ele vai ter um tempo de CPU para quê? Para que eu processe aquela informação e eu seja cobrado por isso. Lembrando, se eu estiver utilizando uma capacidade F2, eu vou ter duas capacity units e essas capacity units elas vão ser convertidas pelo esforço de computação. E esse esforço ele é calculado pelo tempo de processamento em CPU. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, galera. Deixa eu vir aqui no meu Power BI e deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, galera, como que eu crio um workspace. Beleza? Então, eu vou criar aqui um novo workspace. Esse workspace eu vou chamar aqui de YouTube underline capacity, tá? Só para dar um exemplo bem genérico aqui para vocês. Um ponto muito importante que eu queria avançar aqui é mostrar para vocês aqui as configurações avançadas. Então, aqui nas configurações avançadas, eu vou ter o meu licenciamento. Percebam que eu tenho o licenciamento trial aqui, certo? De 60 dias. E tenho aqui o licenciamento do Power BI, Premium Capacity, Embedded. Então, como que eu vou atrelar uma capacidade aqui a esse workspace, uma vez que eu estou utilizando a trial aqui? Eu vou atrelar a capacidade aqui nesse workspace a partir do momento em que exista uma capacidade. Eu posso muito bem criar a capacidade ou eu posso também utilizar uma capacidade existente. Como que eu sei que existe uma capacidade ou como que eu crio uma capacidade aqui dentro do workspace, Sidney? Seguinte, eu posso, primeiramente, por aqui por dentro dessa tela eu não consigo, tá? Eu vou fechar ela. Eu posso vir aqui no portal administrativo e clicar aqui em administração, ou eu posso ir direto lá no portal do Azure. Eu vou vir aqui na administração do Power BI, do Fabric, para exemplificar isso aqui para vocês. Então percebam que aqui no canto esquerdo nós temos as configurações de capacidade. Ele vai me mostrar aqui todas as possibilidades de criar uma capacidade aqui dentro do Microsoft Fabric. Tem lá o Power BI Premium, tem lá o Power BI Embedded. Eu não vou entrar dentro desse detalhe aqui, tá, galera? Porque são questões de Power BI e a Microsoft vai unificar esse cara. Vamos focar aqui na capacidade do Fabric. Percebam que eu já tenho uma trial aqui. A minha capacidade trial, ela me dá 64 capacity units. Essas 64 capacity units, galera, ela é equivalente ao P1 do Power BI. Já já vou mostrar para vocês essa documentação. Então, eu tenho 64 capacity units, uma quantidade X de vcores. Já vou mostrar isso aqui para vocês para processar os meus dados. Lembrando, aqui é a capacidade gratuita. Eu quero mostrar para vocês como que eu crio uma capacidade. Então, como eu estou usando essa capacidade gratuita, para eu criar uma nova capacidade, eu venho aqui no Fabric Capacity e eu posso simplesmente vir aqui, ó, fazer o setup de uma nova capacidade no Azure. Eu já tenho essa outra capacidade que está neste exato momento pausada, ou seja, eu não vou pagar aquele valor lá de 2.000 e poucos reais, porque eu não estou utilizando essa capacidade, eu não estou processando nada. Então, vale a pena essa capacidade ficar parada aqui, beleza? Então, se eu quiser criar uma nova configuração, eu clico aqui, basicamente, o que ele vai me fazer? Vai me levar para o portal do Azure. Lembrando, as capacidades são somente compradas no portal do Azure. Você não administra a computação no portal do Azure. A computação vai ficar aqui no Fabric mesmo. Beleza? Então, eu posso aqui criar, eu posso selecionar um grupo de recurso, eu posso dar um nome aqui para minha capacidade, vou chamar esse cara aqui de teste. Eu digo qual que é a região aonde eu quero que eu ficar o meu processamento de dados, né? Vou colocar aqui no Brasil. E está reclamando aqui do nome, vou colocar aqui Test Fabric, beleza, 05. Tá, basicamente ele está falando aqui que eu já tenho uma capacidade nessa região. Vou escolher uma outra região qualquer aqui, e ele está reclamando aqui, eu acho que não aceita esse underline. O
que está reclamando aqui? Deixa eu colocar aqui no Sidney, YouTube, Fabric. Vamos lá, beleza. Aceitou o nome, coloquei um nome bem genérico aqui, tá? E aqui eu posso escolher o tamanho da minha capacidade. Ó, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar que está me mostrando em dólar, porque o meu Azure está configurado em dólar, tá? Mas eu posso simplesmente configurar isso aqui em reais, o meu portal está em inglês e tudo mais, então ele está me mostrando em dólar. Então percebam que aqui eu tenho toda a computação e todas a unidade de medida do Fabric aqui. Beleza? Então eu posso comprar por aqui. Como eu já tenho uma comprada, galera, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Então, percebam que eu tenho a minha capacidade comprada, ela já está pausada, eu vou despausar essa capacidade. Lembra que no portal, lá quando eu criei o meu Workspace, eu não conseguia atrelar essa capacidade ao meu novo Workspace que eu estava criando. Por quê? Porque essa capacidade estava pausada. Então, vamos criar um novo Workspace aqui, galera. Vou vir aqui em Power BI, Workspaces, novo Workspace, e o YouTube underline capacity, legal? Nome bem genérico aqui. Eu venho aqui em configurações avançadas e percebam que já existe a possibilidade de eu utilizar uma capacidade. Lembrando, eu posso ter uma capacidade para cada workspace, eu posso ter vários workspaces utilizando uma capacidade, isso vai depender como que você vai estruturar o processamento de dados. E para que você estruture, você precisa entender como vai ser o seu processamento de dados aqui no Microsoft Fabric. Beleza? Então, eu vou selecionar esse cara, eu vou aplicar aqui. Então, pronto, eu já tenho o meu workspace. Esse workspace ele está atrelado a uma capacidade, né? Então, eu consigo olhar aqui no licenciamento que esse workspace agora ele está atrelado a uma capacidade, que é uma capacidade que eu acabei de criar. Beleza? Quem vai fazer a gestão desse cara é o Azure, beleza? E lá eu vou poder pausar e lá também eu vou poder escalar. Então, olha aqui que legal, galera. Se eu vim aqui na minha capacidade, deixa eu fazer aqui uma coisa primeiro. Se eu tentar criar aqui no meu workspace um novo item, e suponhamos que eu quero criar aqui um Lake House, né? Então vamos lá na parte de Lake House, deixa eu selecionar aqui Notebooks, Others, deixa eu pesquisar aqui por Lake House, fica mais fácil. Então vou criar aqui um Lake House, vou chamar esse Lake House aqui de Sample underline Lake House, vou criar, beleza? Lembrando, galera, para eu trabalhar no Lake House, eu preciso rodar um Spark, eu preciso rodar código SQL, então tudo isso vai ser a minha computação por debaixo dos panos, beleza? Então eu posso subir um arquivo aqui, eu posso testar esse Lake House, tanto faz. Bacana? Lembrando, eu estou usando uma capacidade. Se eu voltar aqui no meu Microsoft Fabric e pausar esse cara, será que eu consigo continuar trabalhando aqui dentro dessa capacidade? Provavelmente não. Por quê? Porque a computação por debaixo dos panos não vai estar funcionando, somente os metadados. Beleza? Então, estou pausando a minha capacidade. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para o meu Microsoft Fabric e vou tentar criar um novo artefato. Esse artefato que eu vou criar agora, eu vou chamar esse cara aqui de Data Warehouse. Beleza? Então, eu quero criar um warehouse. Vamos lá. Tá vendo que ele já não me mostra a opção de eu criar um Data Warehouse? Ele demorou um pouquinho. Deixa eu chamar esse cara aqui de Sample underline Warehouse. E vou criar esse carinha aqui. Então, a partir do momento que eu fui criar esse Data Warehouse, ele já me deu uma informação aqui por debaixo dos panos. Ó. Ele me deu uma mensagem de erro aqui. Ó. Você não pode criar. Beleza. Então, ele está falando aqui para mim que teve um problema de sistema, né? Mas, basicamente, o que eu tive por debaixo dos panos aqui? Eu não tenho uma computação para que ele possa criar esse objeto aqui para mim. Legal? Deixa eu tentar criar novamente aqui mais dessa vez, deixa eu tentar criar aqui um Lake House. Vou chamar aqui o Lake House. Vou tentar criar aqui um sample 02 underline Lake House. Beleza? Vou tentar criar esse cara. Então, vamos lá. Ele está falando que esse cara não existe. Então, ele já não me deixou. Ele está me dando erros. Por quê? Porque a minha capacidade não está ativa. Beleza? Então, vou fechar esse cara aqui e, basicamente, eu vou
despausar aqui minha capacidade para que eu consiga utilizar essa capacidade aqui. Beleza, galera? Só movendo adiante aqui para vocês, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho os conceitos, licenciamento, documentação, tem a capacidade F, que é do Fabric, tem a capacidade Premium, que é do Power BI, beleza? Aqui eu tenho alguns conceitos de tenant, já expliquei para vocês, já expliquei o que é capacity, mas eu queria mostrar esse slide, essa tabela aqui para vocês, tá? Por quê? Eu vou ter o SKU, como eu falei para vocês, é o tamanho do processamento que eu vou ter, né? Eu vou ter as capacity units, que vão ser as unidades de medidas de processamento, então a gente vai ter desde o 2 até o 2048, beleza? Então, o F64, né, que eu vou ter 64 capacity units, ela vai ser equivalente ao P1 lá do Power BI e SKU, e o ponto importante é que para o F64, eu vou ter 8 vCores de processamento por debaixo dos panos. Lembrando, galera, processamento no Fabric é tempo de processamento em CPU. Então, esses vCores é a quantidade de CPUs que a gente vai ter por debaixo dos panos, nas máquinas de computação que vão rodar por debaixo dos panos para executar as nossas tarefas. Lembrando, uma vez que você tem um Fabric 64 Capacity Units, ela se equivale ao P1 e você não precisa de licenciamento do Power BI para você executar os seus data flows, executar os seus reports, executar os seus refreshes. Beleza? Tem um F64, eu não preciso de licenciamento do Power BI. Lembrando, F64 é a mesma quantidade de processamento que a gente tem para nossa subscrição trial. Legal? Lembrando, Fabric tem algumas diferenças entre o Power BI e o Power BI Embedded. Então, é importante você ler a documentação para que você entenda tudo sobre o que é possível para um, o que é possível para outro. Então, aqui a gente tem toda essa documentação. Legal? Um ponto importante, galera. Aqui eu tenho quais são as capacidades de cada um, o que o Free, o que o Pro e o que o Premium por user vai facilitar para vocês no dia a dia, tá? Então, aqui a gente tem a documentação das capacidades. Leiam, galera, entendam essa documentação, porque é extremamente importante você entender como as capacidades funcionam aqui dentro do Microsoft Fabric. Beleza? E para finalizar aqui, galera, rapidamente esse tópico de capacidades aqui para vocês, lembrando, isso aqui é uma introdução à capacidade. Vou trazer alguns vídeos mais avançados para vocês, principalmente sobre as operações da capacidade. Provavelmente vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Mas uma pergunta muito importante que a gente escuta no dia a dia dos profissionais que estão criando seus workloads aqui dentro do Microsoft Fabric, galera. Primeiro ponto é, como que eu estimo a minha capacidade, o tamanho da minha capacidade aqui dentro do Fabric? Vamos lá, galera. A Microsoft recomenda que você starte o seu workload dentro do Microsoft Fabric a partir da capacidade inicial, que é a capacidade de entrada, que é o F2, beleza? O F2 é uma capacidade simples, é uma capacidade que não tem muito poder de computação, mas uma vez que você criou a sua capacidade de teste, que tem lá 64 capacity units, o que você vai fazer, galera? Você vai criar a sua POC, a sua prova de conceito, e você vai estimar os custos. Você vai olhar para o gráfico dos seus processamentos e você vai entender, olha, eu não preciso de uma capacidade de F64. Baseado nesse meu workload, eu creio que uma F4 ou uma F8 vai servir para mim. Caso você não tenha feito essa POC e já queira direto para a capacidade, a Microsoft recomenda que você utilize a capacidade F2, beleza? Ainda não existe nenhum mecanismo para que você estime o seu workload e estime quanto que vai custar o seu workload. Lembrando, a Microsoft tem uma solução que está em Private Preview, que ela vai estimar quanto que você vai cobrar, quanto que vai custar determinado workload, tá? Lembrando, está em Private Preview. Provavelmente deve estar saindo muito recente o que essa capacidade vai custar para vocês, beleza? O que essa capacidade vai beneficiar você a entender como que você
quanto que vai ser a cobrança do seu workload aqui dentro do Microsoft Fabric, beleza? Então, comece sempre do básico, galera. Comece sempre a partir de uma prova de conceito, galera. Não tente criar uma capacidade lá F8 ou F6, colocar o seu workload para rodar e entender como isso vai funcionar. Não. Faça provas de conceito. Então, a Microsoft recomenda, tá na documentação isso, galera, que você comece pela F2, tá? Comece pequeno, vai aumentando de acordo com a necessidade. Lembrando, otimize os seus workloads, otimize os seus data flows, otimize os seus processamentos. Para quê, galera? Para que depois você organize a sua computação baseado no seu use case, baseado no seu dia a dia. Basicamente, você vai fazer o scale up e o scale down baseado nas suas necessidades, uma vez que você já testou isso. Beleza? Então, galera, esse vídeo ele foi basicamente para a gente entender inicialmente o que vai ser o licenciamento e, posteriormente, eu vou trazer um vídeo para vocês das operações da capacidade, como que funciona por debaixo dos panos. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos, eu espero que vocês tenham ficado aqui até o final. Se ficou até o final, deixa o like. Se inscreva no nosso canal, compartilhe isso com os amigos de vocês, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Deixe aqui também nos comentários, galera, tudo que vocês gostariam de saber sobre Capacity. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui, lembrando que esse é um vídeo introdutório, tá? E posteriormente vou trazer um vídeo um pouco mais deep para vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, qualquer coisa, estamos na área, beleza? Um abraço.